Um empresário poderoso entra em um restaurante simples no bairro Anita Garibaldi e sua vida muda para sempre quando a garçonete o trata como um cliente qualquer. O homem mais temido de Joinville encontra uma mulher que enxerga além da fortuna e do poder, revelando segredos sombrios do passado e uma jornada de redenção que ninguém poderia prever. Antes de continuar com essa história emocionante, peço que você dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Não esqueça de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria imensa saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O aroma de cuca recém-saída do forno e café forte preenchia o pequeno restaurante Sabor de Casa naquela manhã de terça-feira. O céu de Joinville estava particularmente nublado, como costumava ficar em grande parte do ano naquela região de Santa Catarina, mas isso não diminuía o movimento no estabelecimento familiar que servia café da manhã e almoço para trabalhadores e moradores do bairro Anita Garibaldi. Para Henrique Klein Müller, CEO da Müller Empreendimentos, aquela visita não estava nos planos. Seu restaurante habitual no Quartier Center estava fechado para reformas e a reunião com investidores tinha sido adiada. Com fome e irritação crescente, ele estacionou seu Range Rover em frente ao primeiro lugar que pareceu minimamente aceitável. Ao entrar, sentiu olhares curiosos. Seu terno italiano impecavelmente cortado e o relógio suíço que custava mais que o salário anual da maioria dos presentes eram um contraste gritante com o ambiente despretensioso. Sentou-se em uma mesa no canto, esperando o tratamento habitual. Gerente nervoso se aproximando, funcionários tensos, atenção excessiva. Nada disso aconteceu. Bom dia, o que vai querer? A voz tinha uma serenidade natural, sem qualquer sinal de intimidação. Henrique ergueu o olhar do celular para encontrar uma mulher de aproximadamente 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque simples, olheiras suaves, mas um sorriso genuíno nos lábios. Seu crachá dizia Luísa. Não tem cardápio? Perguntou ele, levemente irritado. Temos sim, ela respondeu apontando para a lousa na parede. Mas posso recomendar o café colonial com embutidos da casa. O salame é produção própria da minha família. Você sabe quem eu sou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Luísa inclinou levemente a cabeça, examinando-o sem pressa. Um cliente com fome, pelo visto, respondeu com uma tranquilidade desconcertante. Se não decidir logo, vai perder a última fornada de cuca de banana com farofa. A resposta direta e sem bajulação pegou Henrique de surpresa. Acostumado a ser reconhecido instantaneamente como o dono do maior conglomerado imobiliário e industrial de Joinville, ele se viu momentaneamente sem palavras. O café colonial, então, concordou, tentando recuperar sua postura habitual de controle. Quando o café chegou, acompanhado de uma generosa bandeja com embutidos, queijos coloniais, pães, geleias caseiras e uma fatia de cuca ainda morna, o aroma transportou Henrique instantaneamente para a infância em Pomerodi, para a casa dos avós, onde os cafés de domingo eram eventos familiares sagrados. O primeiro gole de café forte, acompanhado de um pedaço de pão com manteiga fresca, despertou memórias que ele havia enterrado sob anos de jantares de negócios em restaurantes estrelados. Está bom? Perguntou Luísa, retornando com uma garrafa térmica para reabastecer seu café. Surpreendentemente bom, admitiu ele. Receitas da minha mãe, explicou ela com orgulho discreto. Dona Elga é a verdadeira chefe aqui, quando está em seus dias bons. Henrique seguiu o olhar dela para a cozinha, onde uma senhora de cabelos grisalhos olhava confusa para uma batedeira, como se não soubesse o que fazer com o equipamento. Uma jovem ajudante a guiava com gentileza. Sua mãe está doente? Perguntou, surpreendendo a si mesmo pelo interesse. Alzheimer precoce, respondeu Luísa com aquela mistura de resignação e força que caracteriza quem carrega um fardo pesado por muito tempo. Nos dias bons, ela lembra cada receita em detalhes. Nos ruins, esquece como ligar o forno. Antes que Henrique pudesse responder, outro cliente chamou Luísa. Ele a observou mover-se entre as mesas, eficiente, cordial,
com uma dignidade natural que parecia imune ao cansaço evidente em seu olhar. Ao pagar a conta, deixou uma gorjeta generosa que fez os olhos de Luísa se arregalarem. "É demais", ela tentou devolver. "É o justo", insistiu ele. "Melhor café da manhã que tive em anos." Foi apenas ao retornar ao carro que Henrique percebeu algo incomum. Pela primeira vez em 3 anos, desde o acidente que levara Beatriz, ele havia passado uma refeição inteira sem verificar compulsivamente e-mails, sem fazer anotações mentais de problemas a resolver, sem a companhia constante da dor que se tornara sua única companheira fiel. No escritório espelhado no último andar do Muller Business Center, Henrique revisava meticulosamente as plantas do novo empreendimento na Zona Norte. Cada detalhe precisava ser perfeito. Cada medida verificada 3 vezes. Este perfeccionismo obsessivo havia se intensificado desde a perda de Beatriz. Como se controlar milimetricamente seu ambiente pudesse compensar sua incapacidade de controlar a vida e a morte. "Os documentos da parceria com a Weber Construções, senhor", anunciou seu assistente Thomas Keller, colocando uma pasta sobre a mesa imaculada. Sua cunhada pediu que revisasse hoje sem falta. A menção de Cristina, irmã de Beatriz e acionista minoritária da empresa, causou uma contração quase imperceptível na mandíbula de Henrique. Desde o falecimento de Beatriz, Cristina havia intensificado sua presença nos negócios, usando o laço familiar como alavanca emocional para ganhar mais influência. "Diga a ela que verei quando terminar a revisão do projeto Vila Nova", respondeu secamente. Também ligou à diretora do Lar das Crianças. A doação anônima foi recebida e a nova ala de reabilitação será inaugurada no próximo mês. Henrique assentiu satisfeito. Suas generosas doações anônimas eram o único aspecto de sua vida que escapava à sua imagem pública de empresário implacável. Ninguém, nem mesmo Thomas, sabia que esse dinheiro era sua forma de honrar a memória de Beatriz, que sonhava em criar um centro de apoio para crianças com deficiência antes do acidente que a levou embora. "Certifique-se de que meu nome não apareça em nada, como sempre." Quando ficou sozinho, permitiu-se um momento de fraqueza. Da gaveta inferior da escrivaninha, retirou um porta-retrato com a foto de Beatriz na Baía da Babitonga, o vento agitando seus cabelos loiros. Era a última viagem que fizeram juntos, 2 meses antes do acidente na BR-101 que a tiraria dele para sempre. A culpa era sua companheira constante. Ele estivera em uma reunião crucial quando Beatriz ligou desesperada. O telefone silenciado durante a apresentação a investidores, a mensagem angustiada, que só viu 2 horas depois. "Henrique, preciso falar com você agora. Descobri algo terrível." Quando finalmente retornou a ligação, já era tarde demais. O carro de Beatriz havia capotado na rodovia durante uma forte chuva, e sua vida se transformara em um mausoléu de arrependimentos. Naquela noite, em vez de voltar para sua mansão isolada no bairro Saguaçu, Henrique se viu dirigindo de volta ao Anita Garibaldi. Estacionou discretamente do outro lado da rua do Sabor de Casa e observou Luísa fechando o restaurante, trocando o uniforme por um jaleco branco. Seguiu-a à distância, vendo-a tomar um ônibus e descer 15 minutos depois, próximo a uma farmácia 24 horas, no bairro Costa e Silva. Através da vitrine, observou-a assumir posição atrás do balcão, de onde tirou um livro grosso que parecia ser de anatomia e começou a estudar nos intervalos entre clientes. 2 empregos, murmurou para si mesmo, sentindo um respeito inesperado por esta mulher que lutava com tanta dignidade por sua sobrevivência. No dia seguinte, Henrique surpreendeu Thomas com um pedido incomum. "Preciso de informações sobre uma pessoa." Luísa Schmidt, garçonete no restaurante Sabor de Casa, no Anita Garibaldi. Máxima discrição. Em poucas horas tinha um relatório detalhado. Luísa Schmidt, 28 anos, natural de Joinville, estudante do 3º ano de fisioterapia na Univille, curso interrompido quando sua mãe, Helga Schmidt, foi diagnosticada com Alzheimer precoce. 2 empregos, restaurante e farmácia, apartamento alugado no bairro Costa e Silva, pequenas dívidas pelo tratamento da mãe, nenhum relacionamento sério nos últimos 2 anos.
Henrique voltou ao restaurante naquele dia, e no seguinte, e no outro. Sempre se sentava na mesma mesa, sempre pedia o café colonial, sempre deixava gorjetas generosas que Luísa tentava recusar. Gradualmente notava detalhes, como ela apoiava pacientemente a mãe confusa na cozinha, como estudava nos intervalos entre clientes, como seu sorriso, apesar do cansaço evidente, nunca perdia a autenticidade. No quarto dia, foi Luísa quem iniciou uma conversa diferente. Posso perguntar por que um empresário que poderia tomar café em qualquer lugar chique de Joinville vem aqui 4 dias seguidos? A pergunta direta, sem qualquer sinal de subserviência, pegou Henrique desprevenido. Sua resposta foi igualmente direta. Porque aqui a comida tem gosto de verdade, não de marketing. Luísa o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma complexo. Henrique Klein Müller, disse ela. Finalmente me lembrei onde vi seu rosto. Capa da revista Empresarial Sul. Os 30 empresários mais influentes de Santa Catarina. Não sabia que você lia revistas de negócios, respondeu ele, genuinamente surpreso. Na farmácia, chegam todo tipo de revista. Ela deu de ombros. Os clientes deixam lá. Nesse momento, Dona Elga aproximou-se da mesa, olhando para Henrique com uma mistura de confusão e reconhecimento. Otto? É você, Otto? Perguntou a senhora idosa, confundindo-o com alguém de seu passado. Mãe, este é o Sr. Müller, um cliente, corrigiu Luísa gentilmente. Ah, me desculpe, jovem, disse Dona Elga, momentaneamente embaraçada. É que você se parece tanto com meu marido quando era moço. Ele adorava minhas cucas. Vinha todos os dias, igual você. Antes que Luísa pudesse levá-la de volta à cozinha, a senhora acrescentou com clareza surpreendente. Minha Luísa trabalha demais, sabia? Ela deveria estar na universidade, não aqui servindo mesas. Era a melhor da turma, mas teve que largar tudo quando eu... Sua voz se perdeu, confusão voltando a nublar seus olhos claros. Vamos, mãe, interveio Luísa, guiando-a suavemente de volta à cozinha. Quando retornou, Henrique notou um leve rubor em suas bochechas. Desculpe pela minha mãe. Às vezes ela confunde pessoas. Não há o que desculpar, respondeu ele, encontrando em suas próprias palavras um eco do que ela lhe dissera dias antes, quando ele derrubara café na mesa. Naquela tarde, Henrique fez uma ligação para o reitor da Univille. Em poucas horas, todas as dívidas acadêmicas de Luísa Schmidt estavam misteriosamente quitadas, e uma nova bolsa integral para estudantes que retomavam estudos interrompidos por questões familiares havia sido criada, com critérios que pareciam desenhados especificamente para alguém na situação dela. O que Henrique não sabia era que suas ações, por mais bem-intencionadas que fossem, desencadeariam uma série de eventos que testariam não apenas suas intenções, mas a própria essência de quem ele era e de quem poderia se tornar. Enquanto isso, na sede da Müller Empreendimentos, Cristina Weber examinava meticulosamente as movimentações financeiras recentes da empresa, buscando qualquer indício que pudesse usar para questionar a liderança de Henrique. Seu plano começara muito antes do que qualquer um poderia imaginar, e Luísa, sem saber, acabara de se tornar uma peça fundamental nele. O aroma de café fresco preenchia o pequeno apartamento de 2 quartos no bairro Costa e Silva. Eram apenas 5:30 da manhã, mas Luísa já estava acordada, estudando suas anotações de biomecânica sob a luz amarelada da única luminária que ainda funcionava na mesa da cozinha. Ao seu lado, uma caneca fumegante e um caderno cheio de anotações nas margens de folhas reaproveitadas. O som suave de chinelos arrastados no piso alertou-a. Dona Elga apareceu na porta da cozinha em seu roupão florido desbotado, os cabelos grisalhos despenteados. Já amanheceu? Perguntou desorientada. Ainda não, mãe. Volte a dormir, está cedo, respondeu Luísa com a paciência infinita desenvolvida nos últimos 3 anos. Você estava chorando ontem à noite, afirmou Dona Elga com uma lucidez repentina que sempre surpreendia sua filha. Luísa desviou o olhar. Era verdade. Havia chorado depois de receber um e-mail da universidade informando que sua dívida havia sido quitada e que ela se qualificava para uma bolsa integral.
A alegria inicial rapidamente deu lugar à desconfiança quando percebeu a coincidência temporal com as visitas de Henrique Müller ao restaurante. Estou bem, mãe. Só cansada. Esse homem que vem ao restaurante lembra tanto seu pai quando o conheci, murmurou Dona Helga, perdendo-se novamente em suas memórias fragmentadas. Orgulhoso por fora, mas com olhos tristes. Luísa acompanhou a mãe de volta para a cama e retornou aos seus estudos, mas as palavras permaneceram ecoando em sua mente. Não havia notado a tristeza nos olhos de Henrique, escondida atrás da máscara de controle e perfeição. Agora que pensava nisso, era evidente. O homem carregava um peso invisível que nenhuma conta bancária poderia aliviar. Naquela tarde, quando Henrique apareceu pontualmente para o café, Luísa aproveitou um momento tranquilo entre atendimentos e o confrontou diretamente. O senhor teve algo a ver com o pagamento da minha dívida na universidade e a bolsa de estudos? A surpresa no rosto de Henrique parecia genuína. Não sei do que está falando, respondeu, mantendo a expressão controlada. Recebi um e-mail ontem. Alguém quitou tudo o que eu devia e, coincidentemente, surgiu uma bolsa que parece feita sob medida para mim. Henrique manteve o semblante impassível, mas um músculo tenso em sua mandíbula o traiu. Talvez seja seu bom karma, sugeriu com um leve sorriso. Não preciso de caridade, afirmou Luísa, seu orgulho evidente em cada sílaba, especialmente de alguém que mal conheço. E se não for caridade? Perguntou ele, baixando ligeiramente a voz. Se for um investimento em alguém que merece. Seus olhares se encontraram em um desafio silencioso. Finalmente, Luísa respondeu. Investimentos esperam retorno. Não estou à venda, Sr. Müller. Nem todo retorno se mede em dinheiro, senhorita Schmidt. Retrucou ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade de suas palavras. Antes que ela pudesse responder, o sino da porta anunciou novos clientes. Luísa se afastou, mas as palavras de Henrique permaneceram no ar como uma promessa, ou talvez um aviso. Naquela noite, enquanto Luísa trabalhava na farmácia, recebeu uma chamada alarmante. Dona Helga havia tido um episódio grave de confusão e tentara sair do apartamento procurando pelo falecido marido. Uma vizinha a encontrou vagando pelo corredor do prédio em roupas de dormir. Quando Luísa chegou em casa, encontrou sua mãe sedada pelo médico do bairro e uma figura inesperada sentada na pequena sala de espera improvisada. Henrique Müller. O que o senhor está fazendo aqui? Perguntou, exausta demais para manter formalidades. Estava jantando no restaurante quando aconteceu. Sua colega Márcia me reconheceu e pediu ajuda para trazê-la, explicou, oferecendo-lhe um copo de café que ela aceitou mecanicamente. Obrigada, murmurou Luísa, deixando-se cair no sofá gasto. Mas não precisava ter ficado. Eu sei, respondeu simplesmente. O silêncio que seguiu não foi constrangedor, mas estranhamente reconfortante. Duas pessoas acostumadas a carregar seus fardos sozinhas, momentaneamente compartilhando o peso. Minha esposa faleceu há 3 anos, disse Henrique repentinamente, como se precisasse explicar sua presença. Um acidente na BR-101. Desde então, esqueci como é sentir. Isso? Perguntou Luísa, genuinamente confusa. Preocupação por alguém além de mim mesmo. A confissão, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, desarmou as defesas de Luísa. Pela primeira vez, viu além do empresário poderoso. Um homem quebrado tentando lembrar como era se sentir completo. Eu não devia ter falado com você daquela maneira hoje à tarde, admitiu ela. É só que, toda a minha vida, vi minha mãe lutar sozinha. Ela me ensinou que ninguém dá nada sem esperar algo em troca. Uma lição valiosa, assentiu Henrique, mas incompleta. Às vezes, o único retorno esperado é a chance de fazer algo que importa. E pagar minha dívida universitária importa? Perguntou ela, ainda cética. Mais do que você imagina, respondeu ele, e algo em seu tom sugeria uma verdade mais profunda do que suas palavras revelavam. Quando o médico confirmou que Dona Helga estaria bem até a manhã seguinte, Henrique se despediu. Na porta, contudo, parou e disse algo que mudaria o curso de suas vidas. Se me permitir, gostaria de convidá-la para jantar. Não em um restaurante elegante, mas na minha casa. Eu vou cozinhar. A proposta era tão inesperada que Luísa riu involuntariamente. Você?
Cozinhando? Sou perfeitamente capaz de seguir uma receita, respondeu ele, fingindo indignação. Embora não prometa resultados dignos de chefe. A espontaneidade do momento, tão distante da imagem calculada que Henrique projetava para o mundo, foi o que finalmente convenceu Luísa. Está bem, mas com uma condição. Pare de me chamar de senhorita Schmidt. Combinado, Luísa, respondeu ele, saboreando a intimidade inesperada de usar seu primeiro nome. E você pode me chamar de Henrique. Na sexta-feira seguinte, Luísa se encontrava diante da mansão de Henrique no bairro Saguaçu, intimidada pela imponente estrutura que parecia pertencer a outro universo. Havia hesitado até o último minuto, mudando de roupa várias vezes antes de optar por um simples vestido azul, o mais elegante que possuía. Para sua surpresa, foi o próprio Henrique quem abriu a porta. Vestido com jeans e uma camisa casual, tão diferente de seus ternos impecáveis, que por um momento ela pensou ter ido ao endereço errado. Bem-vinda, disse ele, com um sorriso nervoso que humanizava seu rosto, habitualmente intransponível. O interior da mansão era tão impressionante quanto se poderia esperar, mas o que chamou a atenção de Luísa foi o que faltava. Não havia fotografias pessoais, nem objetos que sugerissem uma vida vivida, apenas espaços perfeitamente decorados que pareciam saídos de uma revista de arquitetura. Era uma casa, mas não um lar. Henrique a conduziu à cozinha, um ambiente amplo e moderno que claramente raramente era utilizado. Sobre a bancada de mármore estavam dispostos ingredientes para um marreco recheado, batatas, chucrute e uma garrafa de vinho tinto. Marreco é o único prato que sei preparar sem risco de incêndio, confessou ele, acendendo o forno com certa hesitação. O que se seguiu foi uma aula improvisada de culinária onde os papéis se inverteram. Luísa, acostumada à cozinha desde a infância, guiando as mãos inexperientes de Henrique. O resultado foi um marreco levemente passado, mas surpreendentemente saboroso. Durante o jantar, na espaçosa sala de jantar iluminada por velas, a conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Falaram sobre livros, filmes antigos que ambos admiravam, lugares que sonhavam conhecer. Deliberadamente evitaram tópicos espinhosos, a diferença social entre eles, o passado dele, as circunstâncias financeiras dela. Foi depois, enquanto compartilhavam um café na varanda, com vista para o rio Cachoeira, que a barreira invisível finalmente começou a desmoronar. "Por que não há fotos da sua esposa?" perguntou Luísa, a pergunta escapando antes que pudesse contê-la. Henrique contemplou o horizonte por um momento antes de responder. "Estão guardadas na gaveta da minha escrivaninha. Vê-las todos os dias. Dói demais." "Me desculpe", disse Luísa, arrependida de sua indiscrição. "Não se desculpe", respondeu ele com voz suave. "É a primeira vez em 3 anos que alguém ousa perguntar diretamente sobre Beatriz. Todos andam nas pontas dos pés ao meu redor, como se eu pudesse quebrar." "Você não parece do tipo que quebra facilmente", observou ela. "Isso é porque já estava quebrado quando me conheceu", confessou Henrique, surpreendido pela própria honestidade. "O perfeccionismo, a desconfiança, a solidão, são apenas ataduras para manter os pedaços unidos." Em um impulso, Luísa cobriu a mão dele com a sua. O contraste era evidente. Suas mãos pequenas, mas fortes, marcadas pelo trabalho duro, sobre as dele, perfeitamente cuidadas, mas tensas, como se carregassem um peso invisível. "Às vezes coisas quebradas podem ser consertadas", disse ela, pensando em sua mãe, em si mesma, nele. Não para voltar a ser o que eram, mas algo novo, algo diferente. Henrique olhou para suas mãos unidas, sentindo uma conexão que acreditava perdida para sempre. "Eu gostaria de acreditar nisso", murmurou. O momento foi interrompido pelo som do telefone. Henrique franziu o senho ao ver o identificador de chamadas. "Desculpe", disse, atendendo brevemente. "Não, Cristina, não vou revisar esses documentos esta noite. Amanhã no escritório." Quando desligou, Luísa notou a tensão que havia retornado ao seu rosto. "Sua cunhada?" perguntou, lembrando-se de fragmentos de conversas ouvidas no restaurante. "Cristina tem ideias muito específicas sobre como devo dirigir a empresa", explicou Henrique com evidente irritação.
Ideias que, convenientemente, sempre a beneficiam. Famílias podem ser complicadas, mas comentou Luísa, pensando em seus próprios parentes que criticavam sua decisão de desperdiçar a juventude cuidando da mãe. Cristina não é família, respondeu Henrique com uma dureza que surpreendeu Luísa. É irmã de Beatriz, sim, mas sempre foi mais uma sócia comercial que família. Desde que Beatriz se foi, sua ambição nem tenta mais se disfarçar de preocupação. Sinto muito, disse Luísa, percebendo que havia tocado em uma ferida aberta. Henrique suavizou sua expressão. Não, eu que sinto muito. Não deveria falar assim dela. É só que... Ele hesitou, como se considerasse se deveria continuar. Às vezes sinto que ela conhece segredos sobre o acidente de Beatriz que não compartilha comigo. Luísa permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar se desejasse. Beatriz me ligou minutos antes do acidente, continuou Henrique, sua voz quase inaudível. Estava agitada, chorando. Disse que precisava falar comigo urgentemente, que havia descoberto algo terrível. Nunca soube o que era. O carro dela saiu da estrada 20 minutos depois. A revelação pairou entre eles, pesada e dolorosa. Luísa compreendeu então que Henrique não carregava apenas a dor da perda, mas também o tormento das perguntas sem resposta. Acho que está na hora de eu ir, disse Luísa suavemente, sentindo que ambos precisavam de tempo para processar o que havia acontecido naquela noite. Henrique assentiu, acompanhando-a até a porta. Antes que ela saísse, tomou sua mão brevemente. Obrigado por esta noite, disse com sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, esta casa se sentiu menos vazia. O gesto e as palavras permaneceram na memória de Luísa durante todo o caminho de volta para casa. Nunca havia conhecido alguém como Henrique Müller, um homem de contrastes tão marcados, capaz da frieza mais calculista e, ao mesmo tempo, de uma vulnerabilidade tão crua que desarmaria até o mais cínico. O que ela não sabia era que a poucos quarteirões de seu apartamento, um fotógrafo contratado por Cristina Weber havia capturado sua saída da mansão, imagens que logo serviriam para o primeiro ato de uma elaborada vingança. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada à vida de Henrique e Luísa. Ele continuava visitando o sabor de casa quase diariamente, sempre no mesmo horário, sempre pedindo o mesmo café colonial. Às vezes ficava até o fechamento, ajudando Luísa com tarefas simples enquanto conversavam sobre tudo e nada. Outras vezes, era ela quem aceitava convites para a mansão, onde aos poucos ajudava a transformar aqueles espaços impessoais em algo mais acolhedor, mais habitado. Dona Helga, em seus momentos de lucidez, observava a transformação gradual de sua filha com uma mistura de alegria e preocupação. Uma tarde, enquanto Luísa preparava massa para a cuca, sua mãe se aproximou e tomou suas mãos entre as suas. "Tenha cuidado, filha", disse com uma clareza incomum. "Homens como ele vêm de um mundo onde pessoas como nós somos invisíveis até servirmos para alguma coisa." "Henrique não é assim, mãe", respondeu Luísa, embora uma parte dela compreendesse o alerta. "Todos os homens são assim quando têm poder", insistiu Dona Helga, antes que seu olhar voltasse a se nublar com a confusão habitual. "Onde está seu pai? Já deveria ter voltado do trabalho." Enquanto isso, nos escritórios da Müller Empreendimentos, Cristina implementava meticulosamente cada fase de seu plano. As fotografias de Luísa saindo da mansão de Henrique foram o primeiro passo. O segundo foi uma série de rumores estrategicamente espalhados entre os executivos da empresa. Que Henrique estava distraído, que havia delegado decisões cruciais, que passava menos horas no escritório. "Seu cunhado parece disperso ultimamente", comentou casualmente com Thomas Keller, durante um almoço aparentemente descompromissado. "Sabe se está tudo bem?" "O Sr. Müller mantém sua vida privada privada, Sra. Weber", respondeu o assistente com lealdade inabalável. "Claro, claro", sorriu Cristina. "É só que me preocupo. Desde o que aconteceu com Beatriz, nunca o vi tão ausente nos negócios. Me pergunto se esse novo relacionamento é bom para ele neste momento." A semente estava plantada. Agora bastava regá-la com precisão e paciência. O momento decisivo chegou numa sexta-feira à tarde, quando Henrique recebeu uma notificação em seu celular. Era um link para um blog de fofocas local, com um título sensacionalista.
o poderoso Henrique Müller e seu romance secreto com garçonete do Anita Garibaldi, paixão verdadeira ou interesse oculto. As fotos, embora desfocadas, eram inconfundivelmente deles. Luísa entrando em seu carro, Luísa saindo de sua casa, Henrique visitando o restaurante familiar, fragmentos descontextualizados que pintavam exatamente a imagem que Cristina havia orquestrado. Seu primeiro impulso foi acionar seus advogados e processar o site até a última instância. Seu segundo impulso, mais forte, foi ligar para Luísa para alertá-la. Quando o fez, a linha estava ocupada. Minutos depois, seu telefone tocou. Era ela. Eu vi, disse sem preâmbulos, sua voz tensa. Meu gerente na farmácia acabou de me mostrar. Todos os funcionários estão comentando. E estou indo até aí, respondeu Henrique. Conversaremos pessoalmente. Não. A firmeza em sua voz o deteve. Não quero que nos vejam juntos agora. Só pioraria as coisas. Preciso de tempo para pensar, Henrique. A linha ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Luísa, eu não tive nada a ver com isso, disse finalmente Henrique, sua voz mais vulnerável do que jamais permitira em uma conversa telefônica. Eu sei, respondeu ela, mas preciso entender se estou preparada para isso, para fazer parte do seu mundo público, para os olhares, os comentários, os julgamentos. Meu mundo público não é quem eu sou, protestou ele. Mas é parte do que vem com você, replicou Luísa. Me dê alguns dias, por favor. Quando a ligação terminou, Henrique permaneceu imóvel em seu escritório, contemplando a cidade através das janelas panorâmicas. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha algo verdadeiramente importante a perder, algo que o dinheiro não podia comprar, nem seu poder proteger. Em seu apartamento, Luísa enfrentava seus próprios demônios. O artigo não apenas expunha seu relacionamento com Henrique, mas insinuava motivos ulteriores. Fontes próximas especulavam sobre seu interesse na fortuna Müller, mencionavam a misteriosa bolsa universitária, sugeriam que a modesta garçonete havia encontrado seu bilhete dourado. O que mais doía não eram as mentiras, mas a semente de verdade que continham. Sim, Henrique havia pago sua dívida universitária. Sim, sua vida havia melhorado desde que o conhecera. E sim, uma parte dela temia que o mundo visse exatamente o que o artigo sugeria. Uma oportunista aproveitando-se de um homem vulnerável. O telefone tocou novamente. Desta vez era Patrícia, sua colega da farmácia. Luísa, preciso falar com você. Sua voz soava preocupada. O gerente quer te ver amanhã. Mencionou algo sobre a imagem da empresa e esse artigo. Não parece bom. O pressentimento de Luísa se confirmou na manhã seguinte. Foi demitida sob o pretexto de corte de pessoal, embora fosse evidente que o escândalo midiático era a verdadeira razão. Sem a farmácia, sua renda se reduzia pela metade, justo quando finalmente havia reunido dinheiro suficiente para se matricular novamente na universidade. Quando voltou para casa, encontrou Dona Helga inusualmente lúcida, esperando-a com uma xícara de chá de camomila. "O que aconteceu, filha?" perguntou, reconhecendo imediatamente o esgotamento emocional no rosto da filha. "Fui demitida, mãe", respondeu Luísa, deixando-se cair no sofá, "por causa do escândalo com Henrique." Dona Helga tomou suas mãos entre as suas, com a sabedoria que às vezes atravessava a névoa de sua confusão. "Você o ama?" perguntou simplesmente. A pergunta pegou Luísa de surpresa. Nunca haviam dado esse nome ao que estava crescendo entre eles. "Não sei", respondeu honestamente. "É complicado. O amor sempre é", assentiu Dona Helga, "mas no final do dia só importa se estar com essa pessoa te faz melhor ou pior do que você é." As palavras ecoaram na mente de Luísa por horas. Naquela noite, tomou uma decisão. Vendeu a televisão antiga que seu pai lhe deixara, juntou suas economias mínimas e se matriculou na Univille. Se iria reconstruir sua vida, faria isso em seus próprios termos. Quando Henrique soube da demissão, sua reação foi instantânea e calculada. Mobilizou contatos, pressionou o dono da rede de farmácias, exigiu uma compensação justa. A resposta que recebeu o deixou perplexo. "Lamento, Sr. Müller", explicou nervosamente o proprietário.
A ordem veio diretamente da Weber Farmacêutica. Disseram que qualquer farmácia que empregasse a senhorita Schmidt enfrentaria problemas com licenças sanitárias e fiscalização. Não posso arriscar todo o meu negócio. Weber Farmacêutica, a empresa de Cristina. As peças começaram a se encaixar na mente de Henrique. O artigo, a demissão, os rumores no escritório. Tudo levava à marca de sua cunhada. Mas por que atacar Luísa? O que Cristina ganhava destruindo a única coisa boa que entrara em sua vida em 3 anos? A resposta chegou naquela mesma noite, quando revisava obsessivamente os registros telefônicos do dia do acidente de Beatriz, algo que fizera centenas de vezes antes. Mas desta vez, com a suspeita da intervenção de Cristina, notou algo que havia negligenciado. Uma chamada de 25 minutos de Cristina para Beatriz, logo antes de sua esposa ligar para ele agitada. O que Cristina dissera a Beatriz naquela chamada? O que sua esposa descobrira que a deixara tão perturbada? A necessidade de respostas tornou-se tão intensa que Henrique mal conseguia respirar. Naquela noite, em vez de ligar para Luísa, como havia feito todos os dias desde o artigo, Henrique dirigiu até o cemitério, onde Beatriz repousava. Sob a luz prateada da lua, diante da lápide de mármore branco, prometeu em silêncio descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse. O que não sabia era que Luísa também estava em movimento. Após receber uma ligação anônima sugerindo que investigasse Cristina Weber e sua conexão com sua demissão, começara a investigar por conta própria. Seus anos trabalhando na farmácia lhe deram acesso a informações sobre os medicamentos que Cristina comprava regularmente. Ansiolíticos potentes, os mesmos que às vezes receitavam para Dona Elga em seus piores dias. Por que uma mulher de negócios aparentemente implacável precisaria de tais doses de medicamentos para a ansiedade? A pergunta levou Luísa a uma pista inesperada. O nome do psiquiatra de Cristina, um médico que também frequentava a farmácia. 2 histórias paralelas de investigação estavam em curso, ambas conduzindo inexoravelmente a uma verdade que mudaria para sempre as vidas de todos os envolvidos. 6 meses haviam se passado desde aquele fatídico artigo que expusera o relacionamento entre Henrique e Luísa. 6 meses de distância prudente, de ligações breves, de encontros casuais no restaurante, onde ele continuava tomando café quase diariamente, mas já não ficava até o fechamento. 6 meses em que ambos haviam empreendido, sem saber, caminhos paralelos para a mesma verdade. Para Luísa, esses meses foram de transformação intensa. Havia retornado à universidade, pegando ônibus 3 vezes ao dia entre aulas, o restaurante e sua casa. O cansaço era constante, mas também era a satisfação de estar finalmente perseguindo seu sonho interrompido. Seus colegas de classe, a maioria 10 anos mais jovens, a olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. A namorada do milionário, chamavam alguns pelas costas, um título que ela rejeitava firmemente. Para Henrique, foram meses de revelações dolorosas. Sua investigação sobre a ligação entre Cristina e Beatriz o levara a descobrir algo que nunca imaginara. No tablet de Beatriz, guardado em um cofre desde seu falecimento, encontrou a gravação daquela última conversa. Beatriz, sempre cautelosa, havia ativado a gravação de chamadas em seus dispositivos, uma medida que tomara após receber ameaças anônimas meses antes de sua morte. Na gravação, a voz de Cristina era fria, calculista, enquanto revelava a Beatriz que Henrique planejava se divorciar, que estava investigando suas finanças pessoais, que suspeitava que ela desviava fundos da empresa. Mentiras, todas elas, mas apresentadas com tal convicção que até mesmo Henrique, ouvindo a gravação anos depois, quase acreditou por um momento. Ele nunca te amou de verdade, Beatriz, dizia Cristina na gravação. Ele te usou desde o início. Por que você acha que ele insistiu tanto para que assinasse aqueles documentos no mês passado? Estava se garantindo que você não pudesse reivindicar nada quando te deixasse. A manipulação emocional era evidente agora, mas para Beatriz, já fragilizada por uma depressão que mantinha em segredo, aquelas palavras foram devastadoras. A ligação que fez a Henrique minutos depois, a última que ele ouviria dela,
era resultado direto da cruel intervenção de Cristina. Agora, 6 meses após o artigo, Henrique estava pronto para confrontar sua cunhada. Tinha as provas, tinha o motivo. Cristina havia orquestrado não apenas indiretamente o acidente, mas também o ataque midiático contra Luísa, tudo como parte de um plano de longo prazo para assumir o controle da empresa. O que Henrique não sabia era que Luísa também estava fechando o círculo de sua própria investigação. Através do psiquiatra de Cristina, que violara a confidencialidade médica após vários copos de vinho em um jantar, Luísa descobrira que Cristina sofria de um transtorno obsessivo não diagnosticado formalmente, centrado na figura de Henrique. Não era apenas ambição empresarial que a motivava, era uma obsessão doentia por destruir tudo que ele amava, porque em sua mente distorcida, Henrique havia roubado sua irmã e depois a destruído. O destino quis que ambos, Henrique e Luísa, decidissem confrontar Cristina no mesmo dia. Foi na sede da Müller Empreendimentos, durante uma reunião de diretoria, quando as portas se abriram para revelar Luísa, determinada e serena, seguida segundos depois por Henrique, com um pendrive contendo as evidências que descobrira. O silêncio que caiu sobre a sala de reuniões foi absoluto. Cristina, impecável em seu talher de grife e sua atitude fria, olhou primeiro para Luísa com desdém, depois para Henrique com algo próximo ao pânico. "O que significa isso?" perguntou, dirigindo-se aos outros diretores. "Esta é uma reunião privada. A senhorita não tem autorização para estar aqui." "Eu a autorizei", respondeu Henrique, sua voz calma, mas firme. "Luísa tem algo importante para compartilhar com todos nós. Especialmente com você, Cristina." O que se seguiu foi uma exposição metódica da verdade, peça por peça. A gravação da última ligação entre as irmãs. Os registros médicos de Cristina, obtidos de maneira questionável, mas reveladores. As provas de que ela havia orquestrado tanto o artigo difamatório quanto a demissão de Luísa. "Por que, Cristina?" perguntou finalmente Henrique, quando todas as cartas estavam na mesa. "Por que destruir sua própria irmã? Por que tentar destruir Luísa?" O rosto de Cristina, normalmente uma máscara de controle, contorceu-se em uma expressão de ódio tão puro que fez vários dos presentes recuarem. "Por quê?" Sua voz era quase um sussurro. "Porque ela sempre teve tudo. A atenção dos nossos pais, o amor incondicional, a beleza. E depois te teve, e esta empresa que deveria ser minha. Eu era a mais velha, a mais inteligente, a que trabalhou mais duro. Mas Beatriz só precisava sorrir e o mundo caía aos seus pés." Ela se virou para Luísa, seu olhar agora frio como gelo. "E então apareceu você, outra mulher simples, sem educação, sem classe, roubando de um Müller o que me pertence. A história se repetindo, eu não podia permitir." "Cristina", interveio Luísa, sua voz suave mas firme. "Você precisa de ajuda. Seu psiquiatra está preocupado com você há anos. Isso não é ambição normal. É uma obsessão que está te destruindo." "Não ouse me analisar", vociferou Cristina. "O que você sabe sobre mim? O que qualquer um de vocês sabe?" Henrique deu um passo à frente, enfrentando diretamente a mulher que indiretamente causara a morte de sua esposa. "Sei que você está doente, Cristina, e sei que precisa de ajuda. Mas também sei que não posso permitir que continue fazendo parte desta empresa. Não depois do que fez." A reunião terminou com a saída forçada de Cristina, escoltada pela segurança, gritando ameaças e acusações, enquanto os advogados já preparavam os documentos para seu completo desligamento da Müller Empreendimentos. Quando finalmente ficaram sozinhos na sala de reuniões agora vazia, Henrique e Luísa se olharam pela primeira vez em meses, sem barreiras, sem segredos, sem o peso do não dito entre eles. "Você deveria ter me contado o que estava investigando", disse ela, um leve sorriso suavizando a repreensão. "Você também escondeu sua própria investigação", respondeu ele, aproximando-se lentamente. "Parece que ambos temos problemas para confiar plenamente." "Com razão", observou Luísa, "considerando o que acabamos de descobrir." Henrique tomou suas mãos entre as suas, o contraste entre seus mundos evidente mesmo naquele simples gesto. "Tomei uma decisão, Luísa. Uma que vinha considerando desde antes de tudo isso.
Ela esperou, subitamente consciente de que estavam em um ponto de virada. Vou deixar a presidência da empresa, anunciou Henrique. Venderei a maioria das minhas ações e criarei uma fundação, o Instituto Beatriz Weber, dedicado a ajudar mulheres a retomarem estudos interrompidos por necessidades familiares. Os olhos de Luísa se abriram de surpresa. Henrique, você não precisa fazer isso por mim. Não faço só por você, interrompeu ele. Faço por mim, por quem quero ser, pela pessoa que comecei a redescobrir desde que entrei no sabor de casa naquela manhã de terça-feira. A mudança em Henrique não foi instantânea, mas gradual. Durante o ano seguinte, transformou sua vida com a mesma meticulosidade que antes aplicava aos seus contratos empresariais. Vendeu 60% de suas ações, mantendo apenas o suficiente para garantir um futuro estável. Criou o Instituto Beatriz Weber, instalando-o em um casarão histórico restaurado no centro de Joinville. E, o mais surpreendente para quem o conhecia, começou a visitar regularmente o apartamento de Luísa, onde jantares improvisados com Dona Helga tornaram-se parte de sua nova normalidade. Para Luísa, as mudanças foram igualmente profundas. Completou seu curso de fisioterapia com honras, rejeitando ofertas de clínicas prestigiosas para abrir seu próprio consultório em um bairro popular, onde atendia principalmente idosos com recursos limitados. O contraste entre sua vida anterior e a atual às vezes a sobrecarregava. De garçonete lutando para chegar ao fim do mês, a profissional respeitada e companheira de um dos homens mais influentes da cidade. Foi durante uma tarde chuvosa de inverno, enquanto compartilhavam um café na cozinha do apartamento, que Dona Helga teve um de seus momentos de lucidez mais brilhantes. Vocês dois, disse, olhando-os alternadamente, são como duas peças de um quebra-cabeça que ninguém esperava que se encaixassem. Henrique sorriu, tomando a mão de Luísa sobre a mesa. Às vezes as melhores conexões são as menos evidentes, respondeu. Minha Luísa sempre foi forte demais para o próprio bem, continuou Dona Helga. E você, rapaz, solitário demais para o seu. Fico feliz que tenham se encontrado. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas do pequeno apartamento, Luísa e Henrique tomaram a decisão que mudaria definitivamente o curso de suas vidas. Se casariam, não em uma cerimônia ostentosa, como se esperaria do herdeiro Müller, mas na pequena capela do bairro Costa e Silva, com Dona Helga como madrinha, embora às vezes não se lembrasse exatamente quem era o noivo. No dia do casamento, 1 ano e meio após seu primeiro encontro, o restaurante Sabor de Casa fechou excepcionalmente. Todo o bairro parecia ter se mobilizado para a celebração, misturando-se sem complexos com os poucos convidados do círculo social de Henrique que haviam mantido sua amizade após sua deserção do mundo empresarial. Cristina, por sua vez, havia vendido todas as suas participações em empresas brasileiras e se mudado para a Suíça, onde os rumores diziam que estava recebendo tratamento psiquiátrico intensivo. O escândalo de sua manipulação e seu papel indireto no acidente de Beatriz havia destruído sua reputação nos círculos empresariais, fechando-lhe portas que seu sobrenome antes abria automaticamente. A vida de Henrique e Luísa encontrou um equilíbrio inesperado. Ele continuava dirigindo a fundação, agora com Luísa como co-diretora, trazendo sua experiência vivida para desenvolver programas mais eficazes de apoio a mulheres em situações semelhantes à que ela enfrentara. Juntos, criaram um modelo revolucionário que combinava apoio financeiro, mentoria emocional e acompanhamento psicológico. A mansão no Saguaçu finalmente foi vendida. Henrique optou por se mudar para o apartamento de Luísa, agora ampliado e renovado com a compra do apartamento vizinho, mas mantendo a essência simples e acolhedora que o havia cativado desde o início. O som da vizinhança, o aroma de cuca recém-assada no corredor, as visitas constantes de beneficiárias da fundação e estudantes de fisioterapia criaram um ambiente vivo que nenhum dos dois sabia que estava procurando. Uma tarde, enquanto Henrique ajudava Dona Helga a regar as plantas na pequena varanda, a senhora idosa o olhou com uma clareza repentina e disse algo que ficaria gravado em sua memória para sempre. Sabe, às vezes,
As tragédias nos levam exatamente para onde precisamos estar, mesmo que o caminho seja doloroso. Henrique assentiu, contemplando Luísa, que estudava concentrada na mesa da cozinha, preparando-se para dar uma palestra na universidade. "A senhora tem razão, dona Helga", respondeu. "Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." A idosa sorriu, seus olhos momentaneamente livres da névoa que habitualmente os cobria. "Minha Luísa sempre foi assim, sabia? Um farol para almas perdidas." Naquela noite, enquanto Luísa dormia ao seu lado, Henrique contemplou o caminho percorrido desde aquela manhã de terça-feira em que entrou por acaso no sabor de casa. 3 anos haviam se passado desde o falecimento de Beatriz, 18 meses desde que conhecera Luísa. A dor não havia desaparecido, mas havia evoluído para algo diferente. Uma cicatriz que lhe recordava não a perda, mas a capacidade humana de se reconstruir das cinzas. Lá fora, Joinville dormia sob um céu estrelado, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob seu manto. Mas naquele apartamento renovado, entre paredes que haviam testemunhado lutas, confissões e reconciliações, 2 pessoas que o destino havia quebrado de maneiras diferentes haviam encontrado em suas rachaduras a possibilidade de uma luz nova, diferente, mas igualmente valiosa. E isso, pensou Henrique enquanto fechava os olhos, talvez fosse a lição mais importante, que mesmo o que está quebrado pode ser belo quando reconstruído com amor e propósito. Muito obrigado por ter acompanhado esta jornada até o final. Esperamos que a história de Henrique e Luísa, pelas ruas de Joinville, tenha tocado seu coração. Se esta narrativa de redenção, amor e segundas chances te emocionou, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal. Todos os dias compartilhamos novas histórias que vão te fazer rir, chorar e refletir sobre as reviravoltas inesperadas da vida. O que você achou dessa história? Você acredita que o amor pode curar até as feridas mais profundas? Conta pra gente nos comentários e compartilha de qual cidade você está assistindo. Nos vemos amanhã com outra história que vai te deixar sem fôlego.